impossível tirar o olho dessa bola numa noite como a de ontem. Uma pena os jogadores de Flamengo e Botafogo desperdiçarem o espetáculo lunar. Preferiram brigar em vez de olhar para o céu. Fechou o tempo, hein? Cartão vermelho, a gente ainda não sabe pra quem. O Alexander Barbosa tá sem controle, hein? Uma confusão enorme, Dandan. Tamo de olho. Antes do sucos e da brabeza veio o futebol. O Flamengo apostando na dupla De La Cruz e Arrascaeta para reforçar um time repleto de reservas. O Botafogo tentando ser competitivo com as peças disponíveis neste início de temporada. O clássico foi quente, com sensação térmica de 31 graus, com disputas nada delicadas e tensão no ar. Antes do primeiro minuto da partida já teve uma chance de gol. Luiz Araújo estava cercado de marcadores e deu um passe para o Juninho sozinho chutar para a defesa do John. Tá na cara do gol, pintou o primeiro, John defendeu! Pois o atacante contundido deu lugar ao Bruno Henrique. Ele tá cercado por 4, limpou, bateu pro gol, desvio, ela vai pra fora, é escanteio! O Flamengo dominava. O Botafogo tinha menos oportunidades. Uma delas terminou em reclamação. Na disputa, o De La Cruz acertou o cotovelo no queixo do Matheus Martins e recebeu cartão amarelo. PC Oliveira, nosso especialista, pra ele, o De La Cruz tinha que ter sido expulso. Isso é erro claro e óbvio, lance de agressão, fora da disputa da bola, e aí ele tem uma ação com o cotovelo, com força excessiva, no rosto do Matheus Martins. O VAR não chamou e o De La Cruz permaneceu em campo. No lance, acho que ele nem viveu o VAR, mas eu acho que ele deixou o cotovelo bem na minha cara e bem na cara do Bandeirinha. O Bandeirinha viu, não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim. A primeira finalização do Botafogo foi só nos acréscimos do primeiro tempo. Chute do Alex Telles. No céu, a lua se afirmava, cada vez mais bonita. Com a chegada do segundo tempo, apareceu o gol do Flamengo. Uma jogada ensaiada. Arrascaeta bateu a falta. O Danilo surgiu de fora da área e deu um passe forte e preciso de cabeça. Onde estava o Léo Ortiz. Bola do Arrascaeta, levantou, o toque de cabeça do Danilo pro Léo Ortiz empurrar pro fundo do gol! No início da semana, o zagueiro foi elogiado pelo maior ídolo do Flamengo. O Zico disse que o Léo Ortiz é de outro nível. E da torcida ele já escutou que é o camisa 10 da zaga. É inacreditável para mim receber um elogio de um ídolo como ele, né? Então acho que esse elogio dele nessa semana me abençoou para que eu pudesse fazer um gol num palco que ele fez muito, né, pelo Flamengo. Mas futebol tem que estar atento o tempo todo. Se não deixa uma marca positiva uma hora, na seguinte pode comprometer a atuação. Na entrada da área, o Léo estava com tudo dominado e se enrolou para sair jogando. O Savarino tomou a bola, Lobato esperou a passagem do Cuiabano, que cruzou na cabeça do Igor Jesus, e o Varela salvou flutuando no ar. Salvou praticamente em cima da linha. O Igor Jesus testou direitinho. A mãe do jogador morreu na semana passada. E contra o Botafogo, o Varela, lateral direito, atuou improvisado na esquerda. Foi elogiado pelo Felipe Luiz. Faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. O Botafogo não tinha tempo a perder e não teve gols para fazer. A última tentativa veio com o Lobato, que parou na defesa do Matheus Cunha. O placar ficou no 1-0. Quando o árbitro apitou o final da partida, começou uma briga no campo. Teve empurrão. Fechou o tempo, hein? Rapaz, brabo, hein? Barbosa partiu para cima do Bruno Henrique e o Gerson defendeu o companheiro. Foi aí que o Gerson e o Barbosa receberam cartão vermelho. O Alexander Barbosa tá sem controle, hein? O Barbosa tenta dar um soco ali no Bruno Henrique. O tumulto só aumentou. Cleiton, zagueiro reserva do Flamengo, que nem entrou na partida, atingiu o rosto do Barbosa, que teve um sangramento na boca. Está sangrando bastante o Alexander Barbosa. Cleiton também foi expulso. Por um momento, deu a impressão de que a briga havia sido apartada. Só que os jogadores do Botafogo ficaram aguardando os rubro-negros no túnel que dá acesso ao vestiário. Quando o time do Flamengo passou por ali, nova confusão. É inacreditável isso acontecer. Jogadores de futebol do mais alto nível protagonizando um episódio lamentável. Já tem confusão, já tem Uma bololô. confusão, Alex Telles tendo que ser segurado pelos seguranças, confusão, Barbosa agora também, uma confusão enorme, Dandan. Estamos de olho, estamos vendo
confusão entre os jogadores do Flamengo e do Botafogo, seguranças. Depois, o time do Botafogo não quis dar entrevista. Ausência de palavras e de um dente na boca do Barbosa. Com a vitória, o Flamengo chegou à liderança da Taça Guanabara. O Botafogo permaneceu na 6ª colocação, fora da zona de classificação para a semifinal do Carioca. Foi a 2ª derrota do clube para o Flamengo na temporada. A outra foi na decisão da Supercopa, quando o título ficou com o rubro-negro. Ficou nítida a evolução que nós tivemos naquele clássico. Essa foi a última entrevista do Leiria como técnico interino do time. O Botafogo anunciou a volta do Cláudio Caçapa ao comando da equipe. Até o clube definir o nome do novo treinador. O que não mudou foi a Lua. Do início ao fim, trabalhou pelo espetáculo. Ela tava com a bola toda. De gatilho, sim. Tem uma conduta violenta, que pela regra do jogo é cartão vermelho. E não tem disputa de bola, porque a bola está embaixo. Como o movimento é em cima, pela regra é considerado que não há disputa de bola no lance. Conduta violenta é quando age com brutalidade, quando atinge principalmente uma parte sensível, rosto, pescoço do adversário, com uma certa força, uma força significativa, não precisa ser força excessiva. Ou seja, o movimento do De La Cruz caracteriza sim uma conduta violenta. Errou o VAR feio em não sugerir a revisão. É um erro claro, é um erro óbvio nesse tipo de lance. O De La Cruz tinha que ter sido expulso por conduta violenta, sim, errou a arbitragem no clássico. Opine também, João Gonzalez. Assim, não tem nem muito o que discutir, né, Abel? Pra mim é um escárnio um lance desse não resultar em cartão vermelho e poderia ter dado um resultado talvez diferente pra partida, porque quando você fica com um a menos, né, o Botafogo não vive o melhor momento, mas é um clássico e ali poderia crescer na partida, até porque tava 0-0. Do jogo, claro que sim. Exato, você perde ali um jogador de extrema qualidade que é o De La Cruz, que foi completamente imprudente, uma entrada desnecessária, porque ali não era um lance de perigo, algo que ele precisava fazer uma falta, né, mais forte pra ajudar o Flamengo. Não, ele entra ali com o cotovelão estendido, assim como o Gabigol fez no clássico em Minas e foi expulso ali assim que o VAR chamou. Eu não consegui entender o porquê que o VAR não atuou no clássico carioca. Sorte do Flamengo. É difícil de entender mesmo. O árbitro estava bem posicionado, inclusive, se a gente olhar também, tá? Mas o árbitro pode até ter sido prejudicado porque o De La Cruz toma a frente ali, pode ser que ele tenha tido a visão comprometida nesse momento. Mas o Bandeira tá ali de frente. E você vê que o Matheus Martins cai acenando que sofreu ali uma agressão, você pergunta pro VAR. O VAR tem todas as câmeras. Isso aí pra mim é um lance. O Bandeira pode estar até olhando pro outro lado, tentando ver a linha de impedimento, pode não ter visto, pode acontecer. Mas o VAR tem que chamar. O árbitro tem 10 monitores ali na frente. Mas aí a gente também tira muita responsabilidade dos caras de campo. Esse é um lance que tem que ser visto. É um movimento. O De La Cruz faz um movimento, deixa o braço esticando. Mesmo que não tenha a visão completa, você percebe pelo movimento do jogador. Então também não falei da visão do árbitro, Bandeirinha da jogada. Tá ali, né, cara? Tá próximo aí. Dá. Esse é o tipo de lance injustificável da arbitragem. E aí entra num ponto sensível também, porque o Flamengo foi melhor no jogo, ali, vitória justíssima, De La Cruz merecia ter sido expulso. Mas se a gente analisar outras coisas, por exemplo, o Barbosa teve a entrada que dá no Juninho, o Juninho sai machucado, e o Barbosa fez várias outras faltas para cartão amarelo, e ele só vai tomar o cartão aos 43 do segundo tempo. Então, quando os árbitros vão permitindo isso, de certa forma, a gente sempre condena o comportamento dos jogadores, quando vão para pancadaria, como aconteceu no final, uma coisa absurda e merecia. Foram poucas expulsões até, pelo que aconteceu. E ali o Barbosa vai ali para cima do Bruno Henrique e é o gatilho de toda a confusão. Mas se durante o jogo o árbitro tivesse tomado as medidas disciplinares, diminui-se a chance de acontecer isso aí, porque vai se autorizando um nível de agressividade durante o próprio jogo. Sem dúvida. Então, a responsabilidade maior é dos atletas. O atleta nenhum profissional pode fazer isso aí e deve se envergonhar quando uma briga generalizada dessa acontece. Mas a arbitragem, muitas vezes, cria esse clima, porque vai deixando de tomar várias medidas preventivas para deixar que um clássico, e todo clássico é quente, tem rivalidade, isso aí, a tensão acontece, é flagrante, mas a arbitragem precisa coibir os excessos, e ontem no clássico não coibiu. Excesso do De La Cruz, que era para expulsão, não expulsou. Barbosa deveria ter tomado cartão amarelo bem antes, no primeiro tempo até, só foi tomar no final do jogo. E aí a gente vai em São Paulo, por exemplo, o Memphis ali poderia ter tomado o cartão antes, o Zé Ivaldo com o cartão dá uma mãozada para trás no Garro, nada acontece, já tinha cartão amarelo. Então os atletas, mesmo os caras que já têm advertência, eles sabem que a arbitragem muitas vezes é conivente, é permissiva com isso. Então a arbitragem ontem também teve seu papel na confusão, nas cenas de violência, porque deixou o jogo
descambar para isso, não tomou as medidas disciplinares necessárias quando o jogo pedia para esfriar os ânimos, para mostrar que a autoridade é o árbitro. E isso é diferente do árbitro chegar num jogo e sair distribuindo cartão à torta e à direito, ou aquele árbitro espetaculoso que sai ali e grita com o adversário. É exercer a autoridade de uma maneira objetiva. O cara fez uma falta para cartão vermelho, tem de expulsar, e não interessa se é no primeiro tempo. A gente lembra no ano passado, Abel, quando o Rafa Silva do Cruzeiro foi expulso com menos de 1 minuto contra o Atlético Paranaense. Foi menos de 30 segundos. E ninguém questionou o árbitro, porque era a decisão correta a se fazer. Uma decisão do atleta temerária, e se ele faz isso com 1 minuto de jogo, ou com 30 do primeiro tempo, virou pugilismo. tem de ser expulso, porque senão vai se autorizando um nível de violência que os atletas se sentem tranquilos para chegar no final do jogo e brigar, transformar um campo num ringue. Então a arbitragem... Isso é deprimente, hein? Mas aí, no campo, foi lá pro túnel, pro vestiário. Os jogadores do Botafogo esperando os jogadores do Flamengo no túnel. É deprimente, é responsabilidade total dos atletas, tem de ser punidos de fato, isso daí não pode acontecer. Mas a arbitragem precisa também entender o seu papel preventivo, em evitar que esse clima de tensão, sobretudo em clássicos, descambe para violência total, porque os árbitros simplesmente não querem dar cartão amarelo. O Barbosa, por exemplo, na Super... Concordo com você, mas eu ainda acho os jogadores maiores culpados pelo que aconteceu ontem. Sem dúvida. Uma baixaria que eu vou te falar. Aí o outro quer dar uma de machão, aí vai embora sem dente. Sem dúvida. Tudo deprimente. Sem dúvida alguma. Mas o Barbosa, por exemplo, é um cara que tem... Ele sobe o nível de tensão de um jogo, ele é um cara provocativo, faz muitas faltas, muitas vezes faltas duras. Se a arbitragem não coíbe, e não é o único jogador que faz isso, são vários. Se a arbitragem não coíbe, o cara se sente autorizado a cada vez subir um degrau mais. Eu concordo com você, só estou dizendo que os jogadores, para mim, são os maiores culpados pelo que aconteceu ontem. São, mas a arbitragem tem a parte dela. A arbitragem muitas vezes é cúmplice desse tipo de comportamento, e quando acontece também, o árbitro chega ali, sai distribuindo vermelho, nem enxerga para quem. Ontem, por exemplo, pela maneira como aconteceu a confusão, um buscando soco daqui, outro empurrando dali. Mas é difícil também, o árbitro precisa de ajuda do vídeo, para saber quem deu o soco, quem foi... Mas quando isso acontece, tem de expulsar 4, 5 de cada time, porque os caras estão brigando, os caras estão sempre... Lembra no Grenal da Libertadores? Pois é. Opa, teve uma confusão, foram expulsos vários, lembra? Mas tem de evitar, assim. Mas o árbitro tem de fazer tudo possível para que não chegue nesse ponto. Porque quando chega esse ponto é sinal que no campo ali também... Não é justificando, Brenner, mas vamos supor, o lance do De La Cruz, que a gente mostrou a imagem que ele deveria ser expulso, foi aos 32 minutos do primeiro tempo. Jogo 0-0. Os times vão pro intervalo. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, qualquer jogador no intervalo do Botafogo, o Barbosa, que adora incendiar o jogo, vê ali aquilo, já tava pilhado no primeiro tempo, ele volta com a faca entre os dentes ali pro segundo tempo, muito mais propício, a chance é muito maior que ele arrume uma confusão. Não é, eu também concordo com o Abel que tem isso, daquilo ele tá dando, vamos acertar ele também. Exato, quero ver me expulsar, já que não expulsou o De La Cruz, vai expulsar eu aqui. E tem que expulsar. Tem que expulsar. Tanto o De La Cruz quanto o Barbosa poderia ter sido expulso antes da etapa final do segundo tempo. Aqui fica um alerta, inclusive. Não é a primeira vez. O Brenner já citou e eu vou corroborar. O Barbosa precisa dar uma seguradinha. Porque ele é muito bom zagueiro. Eu acho ele é um cara que tem um porte físico bom. Jogou muito ano passado. Jogou muito ano passado. Ele e o Bastos, assim, inquestionável que foram muito bem pelo Botafogo ano passado. Mas ele esquenta demais o jogo. Ele é expulso muitas vezes por reclamação. Contra o São Paulo na Libertadores, por reclamação. Ele toma muito amarelo por reclamação, cara. E aí, quer brigar e etc. O Barbosa precisa dar uma seguradinha. Porque ele é muito bom zagueiro. Eu acho ele é um cara que tem um porte físico bom. Jogou muito ano passado. Jogou muito ano passado. Ele e o Bastos, assim, inquestionável que foram muito bem pelo Botafogo ano passado. Mas ele esquenta demais o jogo. Ele é expulso muitas vezes por reclamação. Contra o São Paulo na Libertadores, se não me falha a memória, no jogo contra o Morumbi, jogo de volta, ele toma um amarelo logo no começo do jogo, por reclamação. Ele toma muito amarelo por reclamação, cara. E aí, quer brigar e etc. Normalmente você tá botando a sua equipe em risco.